Opa, tudo beleza? Já imaginou receber valor de aluguel todo mês na sua conta sem ter um imóvel? É nisso que investir em fundos imobiliários te proporciona. E nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre esse tipo de investimento. Antigamente, para você poder ter uma renda mensal através de aluguéis, a única forma seria comprar um imóvel, seja ali uma casa, um apartamento, um ponto comercial. Você precisaria alugar esse imóvel e receber todo mês o valor pago pelo seu inquilino. Mas ainda tem alguns poréns. Por exemplo, se você fica sem um inquilino ali no seu imóvel por uns meses, aqueles valores de IPTU, condomínio, que geralmente são passados para o inquilino, você começa a ter que pagar eles. Além disso, se tiver algum problema de manutenção ou alguma coisa, a responsabilidade de consertar e de resolver esse problema é sua como dono do imóvel. E que fique muito claro que eu não estou querendo dizer que é ruim investir em imóveis, até porque eu não conheço ninguém que falou comigo que investiu em imóveis e quebrou. O que eu estou fazendo aqui é te mostrar uma alternativa que muitas vezes pode se mostrar mais interessante do que se investir em imóvel. E para muitas pessoas é a única alternativa, até porque nem todo mundo tem ali 200, 300 mil reais sobrando na conta para investir em um imóvel, para colocar para alugar. Outra questão em relação ao imóvel convencional é a rentabilidade, até porque mesmo supondo que você consiga manter o seu imóvel alugado todos os meses sem interrupção, nem sempre você consegue cobrar um valor de aluguel que represente um rendimento relevante em relação ao valor total do seu imóvel. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, que é onde eu moro, você encontra facilmente apartamentos de 250 a 300 mil reais sendo alugados abaixo de 1.500 reais por mês. E imaginando aqui 1.500 reais por mês em um apartamento que você comprou por 300 mil, representa 0,5% ao mês de rendimento em relação ao valor total investido. E se você aluga através de corretoras, um pedaço desse valor ainda fica com a corretora. Então chega para você ali uns 1.350, que equivale a 0,45% ao mês. Agora, antes de te contar qual que é essa alternativa que eu tanto falo, chega aqui, aproveita que você já chegou aqui e deixa aquele likezinho no vídeo. É de graça e dessa forma você diz para o YouTube que esse vídeo é interessante e ele deve ser mostrado para mais pessoas. Se você quiser acompanhar o meu canal para não perder meus próximos vídeos, aproveita e já se inscreve também. Mas vamos lá, eu fiz esse vídeo para apresentar para vocês os fundos imobiliários. Essa é a melhor opção para quem quer receber aluguel todos os meses sem precisar ou sem poder desembolsar ali algumas centenas de milhares para comprar um apartamento físico. Existem os fundos de tijolo, que são fundos que realmente investem em imóveis. E também existem os fundos de papel, que eles investem em emprestar dinheiro para empresas do setor imobiliário. Aqui nesse vídeo eu vou focar unicamente nos fundos de tijolo, já que a gente está fazendo essa comparação com o ato de comprar um imóvel físico. Um fundo imobiliário ou um FII é como se fosse uma empresa que investe em imóveis, ela constrói ou compra imóveis, coloca para alugar e recebe todo o mesmo valor do aluguel. E esses fundos eles estão disponíveis na Bolsa de Valores, igual às ações, para você poder investir neles. Eles são divididos em cotas, onde uma cota é a menor parte do fundo e o preço dele varia de forma parecida com as ações das empresas. Todo mês, quando os inquilinos dos imóveis desse fundo fazem o pagamento do aluguel, o fundo repassa a maior parte desse valor para os cotistas de forma proporcional, ou seja, quanto mais cotas você tem, maior é a parcela que você recebe. E tem alguns fatos interessantes sobre os fundos que vale a pena destacar. Por exemplo, diversificação. Um único fundo ele pode possuir diversos imóveis, de forma que quando você compra uma cota desse fundo, você está investindo um pouquinho em cada um daqueles imóveis. E acaba que isso deixa alguns riscos muito menores. Por exemplo, vacância. Esse é o nome dado para quando o imóvel fica sem inquilino por um tempo. E se você investe no fundo que tem vários imóveis, e isso acontece com um dos imóveis, você tem ali um monte de outros imóveis para compensar a vacância do primeiro. Manutenção. Se algum dos imóveis tiver algum problema e precisar de manutenção, todos aqueles outros continuam funcionando normalmente para pagar a manutenção do primeiro. E além disso, você não precisa se preocupar de ir ativamente lá no imóvel resolver o problema, já que o fundo é responsável por fazer esse serviço. Se houver inadimplência ou qualquer tipo de imprevisto em um deles, vai ser em apenas uma pequena parte do seu portfólio. Agora imagina ter apenas um imóvel alugado e acontecer algum desses problemas que você tem acima. Pode ser um desastre. Outro fato interessante é a rentabilidade. Para você ter ideia, no mês passado na carteira aqui do canal, eu comprei 2 fundos. Um deles já me fez o primeiro pagamento no valor equivalente a 0,76% no meu valor investido. E o outro já me rendeu um valor equivalente a 1% do valor investido. Se você quiser saber quais esses fundos dos quais eu estou falando, eu vou deixar aqui um card do vídeo onde eu montei a minha carteira e você dá uma olhadinha lá. Outro ponto
ponto, liquidez. Para você comprar ou vender as cotas de um fundo, a não ser que você tenha realmente uma quantidade de cotas extremamente grande, você vai conseguir fazer isso de forma muito fácil e vai levar apenas alguns momentos. O imóvel físico, por outro lado, para você conseguir fazer a venda de um imóvel, muitas vezes você vai levar meses para conseguir vender no valor que você gostaria. Além do fato de que para vender ou comprar cotas de fundos imobiliários, você consegue fazer isso sem nenhum custo de transação. Já no imóvel físico, é um monte de impostos que você vai pagar ali nessa brincadeira. E aqui eu quero fazer um adendo que eu não estou dizendo que investir em imóveis físicos seja um mau negócio, mas eu estou mostrando esses pontos para dizer por que eu acredito que fundos imobiliários são uma alternativa muito mais atrativa para mim nesse momento. Dito isso, vamos continuar. Outra coisa interessante é que os FIIs, assim como os imóveis normais, eles tendem a se valorizar com o tempo, no mínimo equiparado à inflação. Em outras palavras, os fundos imobiliários eles herdam os prós de se investir no imóvel, ao mesmo tempo que eles contornam os contras. Existem fundos imobiliários especializados nos mais diversos tipos de imóveis, por exemplo, shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas, residencial, e ao mesmo tempo que existem outros que investem em vários tipos ao mesmo tempo. Agora eu vou mostrar para vocês um fundo que eu pretendo investir. No momento que você está assistindo esse vídeo, eu provavelmente já fiz a compra das minhas cotas, então que fique claro que isso não é recomendação de investimento. Eu estou para colocar esse fundo na minha carteira porque eu não tenho outros desse mesmo segmento e a quantidade que eu vou comprar faz sentido de acordo com a estratégia de diversificação que eu sigo. Então, dito isso, vamos lá. Se você entrar ali no site do Investidor 10 e jogar lá no campo de pesquisa o HSML11, que é o fundo que eu vou comprar, você encontra os dados dele para dar uma olhada. No momento que eu estou gravando esse vídeo, cada cota está no preço aqui de R$ 84,49. Esse segundo número fala do dividend yield, que é a divisão do valor pago pelo fundo nos últimos 12 meses pelo valor atual da cota. Ou seja, comprando o fundo nesse preço atual, se ele render novamente o mesmo valor pelos próximos 12 meses, essa é a porcentagem de rendimento que você vai ter no próximo ano. Um indicador importantíssimo para os FIIs é o PVP. Ele fala para a gente a relação entre o preço atual de cada cota desse fundo e o valor patrimonial que ele representa. O que isso quer dizer? Aqui no HSML11, o PVP está de 0,88. Isso significa que para cada R$100 de patrimônio daquele fundo, você está pagando R$88 quando você compra uma cota. E é isso mesmo que você entendeu. Você está recebendo R$12 de desconto para cada R$100 que você investe. Se você fosse comprar o shopping inteiro, você pagaria mais caro do que comprar as cotas do fundo. A liquidez diária, ela diz para a gente o volume de negociações desse fundo em média nos últimos dias. Quanto maior esse valor, mais fácil é comprar ou vender grandes quantidades de cotas desse fundo. Mas isso aqui só começa a importar de verdade se você for um investidor muito grande, que vai comprar tipo centenas de milhares ou milhões de reais de cotas desse fundo de uma vez só. Ali do lado tem a valorização das cotas desse fundo nos últimos 12 meses. No caso do HSML11, foi de 20,67% nos últimos 12 meses, igual você pode ver no gráfico da cotação que está na tela também. Se você rolar mais para baixo, você chega nessa outra tela que também é um ponto interessante. Aqui você vê os últimos pagamentos de dividendos do HSML11. E ali você vê que o último pagamento foi anteontem no valor de 74 centavos por cota. Aquela coluna chamada Datacom, ela fala pra gente a data na qual você precisaria já ser dono de uma cota desse fundo para poder ser elegível a receber o próximo rendimento. Nesse caso aí, você precisaria já ter as cotas do fundo no dia 28/4, para agora, dia 8/5, você recebeu 74 centavos por cota. Agora, olha que interessante. Sim, eu tenho ali R$300 mil, e em vez de comprar um imóvel físico, eu invisto os R$300 mil nesse fundo, eu poderia comprar um total de 3.550 cotas desse fundo. E se cada uma me pagar 74 centavos ao mês, isso significaria responder um aluguel de R$ 2.627 todo mês limpinho na minha conta. Eu não vou aprofundar muito na análise aqui do fundo, porque eu não fiz o vídeo com esse intuito. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo próprio dedicado só para ensinar a analisar fundos imobiliários com mais profundidade. Outra dica que eu preciso deixar: se você vai investir em vários FIIs diferentes, procure fazer uma diversificação entre os fundos que você escolher, para você não ficar muito dependente de um setor só. Então ali você compra um pouco de fundos de shopping, compra um pouco de fundos de logística, compra um pouco de fundos de laje corporativa, porque se tiver algum tipo de contratempo que afete um desses setores, ele não vai afetar todo o seu patrimônio. Os fundos imobiliários são provavelmente o investimento mais indicado para quem quer receber uma renda mensal. Mas não se esqueça que para você poder fazer aquela bola de neve nos seus investimentos e crescer seu patrimônio de forma exponencial, você precisa reinvestir esses rendimentos todo mês, para cada vez você receber rendimentos maiores. E aí você faz isso até que o valor dos seus rendimentos seja grande o bastante para que você seja satisfeito
satisfeito, e aí realmente você começa a usufruir desses valores no seu dia a dia. E esse valor é muito particular para cada pessoa. R$ 500 por mês, R$ 1.000 por mês, 2.000, R$ 10.000 por mês. Quanto você precisa receber por mês para ficar satisfeito e não precisar preocupar mais de crescer o seu patrimônio? Cada um tem sua realidade, cada um tem seu objetivo. O que importa é você focar no seu objetivo e trabalhar para ele acontecer. Então é isso, muito obrigado por assistir até aqui. Já aproveita e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que você acredita que precisa conhecer essa belezinha que são os fundos imobiliários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.